Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da partilha sobre as leituras dominicais do 29º domingo do tempo comum. Paz e bem e a alegria do Senhor continua a ser a nossa força. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas essas coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 29º domingo do tempo comum. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, depois continuamos 4 a 6. Segunda leitura, São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 5b. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe a algum dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não faz acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, celebramos o 29º domingo do tempo comum. É neste domingo que na Igreja Universal celebramos também o Dia Mundial das Missões. E este ano o Santo Padre escolheu como tema Corações ardentes, pés ao caminho, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, 13 a 15, inspirado na experiência dos 2 discípulos de Emaús. Corações ardentes, pés ao caminho. Dizia o Santo Padre: aqueles 2 discípulos estavam confusos, desiludidos, mas o encontro com Cristo na palavra e no pão partilhado acendeu neles o entusiasmo para pôr os pés ao caminho, rumo a Jerusalém, e anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. Corações ardentes a partir da palavra e do pão partilhado, e os pés ao caminho, com alegria para proclamar o Senhor ressuscitado. E esta foi a experiência do discípulo de Emaús. Queridos irmãos e irmãs,
A vida do cristão deve seguir esta dinâmica na nossa vida da fé. Ao escutar a palavra de Deus, deve acender nos nossos corações a alegria de se tornar discípulo da mesma palavra. Tornamos-nos discípulos missionários. Escutamos, guardamos e saímos para anunciar. A liturgia deste domingo convida-nos a refletir acerca da nossa forma, como avaliamos a relação entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. E a palavra revela-nos que Deus é e deve permanecer sendo a nossa prioridade e que é Ele que devemos submeter toda a nossa existência. Viver neste mundo ou neste modo, a nossa consciência deve despertar para a certeza de que Deus nos convida a um compromisso corrente com a construção de um mundo mais fraterno e justo. A passagem do Evangelho de hoje destaca a resposta de Jesus a alguns judeus, fariseus, juntamente com os herodianos, como acontece também em outras situações, tentaram colocar uma armadilha a Jesus. Jesus, sabendo a sua malícia, os seus pensamentos, coloca então uma pergunta. E a pergunta dos fariseus era: é permitido pagar o tributo a César, o poder humano? Se Jesus responder que se deve pagar o imposto cobrado pelo imperador, estará a atrair as expectativas populares por liberdade e a vida legitimada por aquilo que havia de mais sagrado, a opressão. E se ele afirmar que não se deve pagar, certamente será preso e condenado como um subversivo da paz romana, contra a lei romana. Tanto Jesus responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É evidente, caríssimos irmãos, que o que mais conta é o reino de Deus. As palavras de Cristo iluminam a conduta do cristão no mundo. A fé não pede que se isola das realidades temporais. Pelo contrário, é um incentivo maior para empenhar-se com esforços generosos em transformá-los a partir de dentro. Contribui assim para o estabelecimento do reino dos céus. O que então significa? Dai a César o que é de César. Isto é, ao Estado, aquele que é a sua devida distribuição do dinheiro, que, no sentido normal, que deve fazer gerar a economia, do qual é preciso retirar uma parte a cada um para o bem de todos. Significa que aqueles que têm o poder de governar devemos respeitar, colaborar. Significa também que cada um de nós exercer a nossa cidadania, isto é, dando tudo por tudo, pela dignidade da pessoa humana, construindo um mundo melhor. É viver a alegria do serviço. Colaboremos nas associações, nas partilhas públicas e sempre como lema o bem comum. É o nosso dever, é tudo que o Senhor nos pede. Mas Jesus, na sua resposta, vai muito longe. Devolver ou dar a Deus o que é de Deus. Nós vimos isso de uma forma mais íntima. Deus merece por inteiro a nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida. A Ele devemos e nos devemos inteiramente. O valor da dignidade da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, nós vemos que não é negociável. Mas isso também significa que nenhum homem, nenhuma mulher pode ocupar o lugar de Deus. Como disse o Papa Francisco, ao justificar o título Louvai a Deus, Laudate Deum,
Um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se pior perigo para si mesmo. Que Deus reina em tudo e a Ele devemos o respeito, a adoração, o louvor para poder construir um mundo melhor. O desafio que é lançado neste domingo é saber discernir o que é de Deus, situações da vida que pedem a presença de Deus que muitas vezes esquecemos. Procurar viver uma vida de entrega total à palavra, responder aos apelos de missão, o amor, a paz, acabar com os conflitos, ser imagem da paz, testemunho da paz. Temos que ter os corações ardentes, os olhos abertos e pés ao caminho para transmitir a boa nova da salvação. O que quer fazer, irmão, para dar o seu contributo? Ou o que estás a fazer para dar o seu contributo? Deus conta conosco. Tem que procurar ter este coração ardente, os olhos abertos, pés ao caminho para anunciar. Passe bem. Desejo a todos, irmãos e irmãs, um bom domingo. A paz, a bênção, a graça de Deus seja conosco. Bom dia e um dia mundial das missões. Seja missionário no seu contexto atual e Deus vai abençoar. Que a nossa Mãe, Senhora de Fátima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.